Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa aqui. Eu queria começar aqui também anunciando para vocês a minha próxima aula do Seminário de Filosofia na Realizações, agora quarta-feira, dia 7 de maio, às 20 horas, Rua França Pinto 498, em São Paulo. Inscrições pelo telefone 011-5572-5363. Aliás, a propósito desta aula, eu queria responder aqui a uma mensagem que eu recebi do Antônio Vargas. Antônio Vargas é estudante de filosofia da Universidade de Brasília. Me mandou uma carta muitíssimo interessante com observações sobre Kant, tá certo? E algumas dúvidas e contestações de coisas que eu tinha escrito sobre Kant, que estão até, algumas delas estão no meu site, www.olavdecarvalho.org. A carta do Antônio Vargas é tão boa que eu decidi que ela vai ser o assunto da minha próxima aula no Seminário de Filosofia, quarta-feira. A carta longa não dá para responder aqui, aquilo lá requer pelo menos uma hora de discussões. Se eu fosse escrever, você falando mal, a pessoa às vezes não faz as contas, né? Eu já trabalhei em rádio, eu com 8 anos era locutor de um programa de rádio. Infantil, evidentemente, né? Não tão infantil quanto esse, mas infantil. Então, eu tenho prática disso. Você falando uma hora, dá pelo menos 30 laudas escritas. Então, não dá para escrever uma coisa dessa, né? E, por outro lado, para falar aqui no programa, eu ia comer o programa inteiro. Então, fica aí o aviso, né? E não sei se o Antônio Vargas está ouvindo. Se ele não está, Antônio Vargas da UNB, se alguém o conhece, avise. Que vai ser a próxima aula pela Realizações, depois ele pode pegar pela internet. Né? Então, o programa da semana passada foi uma verdadeira desgraça, né? Terminou muito mal, né? O pessoal fica gozando da minha cara, sabe por quê? Porque vocês aí no Brasil, vocês não sabem o que é gripe. Gripe aí é 2, 3 dias, tá certo? Gripe aí é frescura, tá certo? Agora, aqui não, gripe dura um mês e mata. É um negócio de louco, pô, né? Então, vamos lá. Né? Está tendo aí uma discussão muito interessante na comunidade Olavo de Carvalho, no Orkut. Né? Discussão que estava indo bem, mas terminou mal também. Até um neguinho foi expulso lá, que falou besteira demais, ofendeu os outros, foi embora. Mas o problema levantado ali era o seguinte. É 2 camaradas que entravam lá e ficavam assim, fazendo pouco do cristianismo. Eles são guénonianos, leram René Guénon, né? Olha, ler René Guénon é uma coisa que ninguém deveria fazer assim, antes dos 40 de idade, né? Quer dizer, primeiro porque o campo de... Guénon é mais que nem o Mário Ferreira. O campo de referência do Guénon é tão vasto, que você precisa da cultura de uma vida inteira para você absorver aquilo lá. Né? A não ser que você seja um gênio. Agora, no Brasil, todo mundo acha que é gênio e pode tudo, né? Então lê essas coisas e sai fazendo confusão. Especialmente esses 2 guénonianos, eles faziam um pouco do cristianismo, né, e sobretudo do evangelismo. Isso aí é religião de empregadia doméstica. Né? Não é como nós, que somos camaradas esotéricos, que temos aí a compreensão profunda como é que se diz, do aspecto interior, secreto das religiões. Vocês não, vocês só enxergam tudo de fora, são as porcarias dos exotéricos, né? E estava lá, né, botando banca pra caramba, né? E naturalmente levaram um pé na bunda, como nada mais do que merecido, né? E os 2, sendo guénonianos, têm lá suas simpatias islâmicas, né? E então ficavam se exibindo lá. Daí a minha filha veio e perguntou para mim o que eu achava da história. Né? Daí eu dei um palpite, falei, olha, aqui é o seguinte, essa questão de unidade transcendente das religiões, ou no contexto havia uma nuance de superioridade, né, de uma religião sobre outra, superioridade do Islã sobre o cristianismo, porque o Islã tem um aspecto esotérico, que no cristianismo, segundo René Guénon, teria se perdido. Né? Então, olha, essa questão da superioridade de uma religião sobre outra, é uma questão tão tremendamente complexa que qualquer que seja a sua posição, você tem que estudar muito para começar a mexer nisso. Né? Eu citei como exemplo de uma abordagem interessante que tinha sido feita pelo Fritjof Schwann num ensaio chamado A Ideia do Melhor na Ordem Confessional.
né, onde ele mostra até que, vamos dizer, do próprio ponto de vista esotérico, você falar em superioridade de uma religião sobre outra não faz o menor sentido. Né? Mas, de qualquer maneira, o pessoal estava lá arrotando importância islâmica em cima dos pobres cristãos, especialmente dos coitados evangélicos, né, que estavam levando paulada para tudo quanto é lado. Daí eu entrei e disse, olha, peraí, isso não é assim, né? Nesses assuntos, você precisa, no mínimo, para você ser uma autoridade em matéria de religião comparado, até de uma única religião, você precisa, no mínimo, poder ler os textos dela, né, na língua original, tá certo? Então, note bem que eu leio um pouquinho de árabe clássico, um pouquinho, né, e estudei o Corão, estudei muita coisa da história do Islã, do esoterismo islâmico, e escrevi um livro sobre origens islâmicas, que foi premiado pela Universidade de Al-Azhar e pelo governo da Arábia Saudita. Nem por isso me considero um especialista no assunto, me considero apenas, vamos dizer, um leigo relativamente culto. Posso dar meus palpites de vez em quando, mas não posso entrar assim com área de certeza absoluta, não. Tudo isso é enormemente complicado, enormemente complicado. Daí o neguinho entrou lá e disse assim, o problema é que não é preciso ser um grande estudioso das religiões comparadas e do guenonismo para identificar as bobagens que falaram aqui. Ninguém precisa ser doutor em matemática para identificar um erro de tabuada. Veja, por exemplo, a mensagem do cidadão que trata Schwann, Fritjof Schwann, né, o esotérico suíço, como um guenoniano. Ninguém precisa ser um grande erudito para saber que Schwann era um personalista, e devido às diversas divergências que possuía com Guénon, foi proibido pelo próprio Guénon de visitá-lo no seu leito de morte. E assim vai. Ora, pô, ele quer botar a banca, mostrando que ele está por dentro do assunto. Pois você está totalmente por fora. O nome do rapaz, não vou dar o nome inteiro, né, para não pegar mal, senão a mãe dele é capaz de bater nele. Tá, né? Então, o nome do rapaz é Rafael, né? Então o Rafael entra lá, cagando regra, arrotando grandeza, e de hora que ninguém sabe nada, até acha que o Schwann é um guenoniano, um discípulo do Guénon. Olha aqui, o Rafael, o negócio é o seguinte, quando o Schwann voltou da Argélia, tendo lá recebido as iniciações de uma tarica organização esotérica, né, islâmica, e se tornado, né, o sheik, o chefe daquela tarica, e voltou dizendo assim, eu vou islamizar a Europa. Né? Naquele momento, Guénon disse, este é o primeiro e único fruto da minha obra. Quer dizer, que reconheceu explicitamente o Schwann como seu discípulo e continuador. O principal e único continuador. Veja a autoridade que ele deu para o Schwann. Foi muito mais tarde, tá certo, que eles tiveram uma briga. Uma briga por causa de um artigo do Schwann a respeito do cristianismo. Porque o Guénon dizia que existia um cristianismo esotérico secreto, tá certo, que só apareceria ali vamos dizer, cujos traços seria vamos dizer, a chamada companheiragem, né, na Idade Média, né, as iniciações maçônicas, etc, etc. E o Schwann disse, não é nada disso. Não existem ritos esotéricos cristãos. Ritos cristãos só existem os 7 sacramentos. Conforme o grau de participação interior do neguinho nos sacramentos, isso é exotérico, quer dizer, popular, externo, legalista, ou esotérico, quer dizer, interior, metafísico, etc, etc. Quer dizer, não haveria 2 séries de ritos, apenas uma. E a distinção de esotérico e exotérico, que é uma distinção eminentemente islâmica, que no Islã se aplica formalmente e completamente, se aplicaria, vamos dizer, de maneira atenuada e quase metafórica no cristianismo, designando não 2 séries de ritos separados, 2 organizações separadas, mas apenas, vamos dizer, níveis diferentes de profundidade da participação, né, do sujeito nos sacramentos. Não é isso? Olha, daí o que acontece? Como isso desmentia tudo que o Guénon está falando, o Guénon ficou puto dentro das calças e disse, não falo mais com esse sujeito. E até quando estava no leito de morte, né, o Schwann, que pode ser acusado de tudo, menos de ser um sujeito mal educado, quis lá visitar o mestre ao qual ele devia tanta coisa, apesar de ter tido divergência uns anos antes. Ele, durante muito mais tempo, tinha sido colaborador e discípulo do Guénon, e devia muita coisa ao velho, foi lá querer visitar. Daí o Guénon falou, não recebo. Bom, acontece o seguinte, nessa discussão, só o Schwann apresentou argumentos, e eu posso apresentar muito mais, vou apresentar daqui a pouco.
O Guénon se limitou a ficar puto nas calças, quer dizer, é jus esperneando, já ouviram falar? Quer dizer, o direito de espernear. Quando você não sabe o que dizer, você fica puto, diz, não falo mais que esse neguinho, tudo isso, sabe o que é? Viadagem, pô, viadagem. Né? O Guénon tinha seus netos, era um grande gênio, eu aprendi muita coisa nas obras do Guénon, muita. Né? Mas é o seguinte, o Guénon tinha aspectos na vida dele, do caráter dele, que era realmente maluco. Uma vez o sujeito falou que o Guénon era viciado em ópio, eu achei que era difamação, né? E até defendi o Guénon. Pô, fui estudar, não, ele era viciado em ópio mesmo, tá certo? E depois era um homem fraco, assim, ele, quando morreu a primeira mulher dele, ele ficou 2 anos inutilizado. Né? Então era uma pessoa, intelectualmente era um gigante, mas como pessoa era um fraco, tá certo? Então, se vendo em desvantagem, pela primeira vez na vida entrou em desvantagem numa discussão, porque o Guénon era de uma potência, vamos dizer, explicativa, e não argumentativa, ele não argumentava jamais, só explicava. Potência explicativa absolutamente formidável. De repente, o sujeito diz uma coisa óbvia, que ele não pode negar, o que ele faz? Fica puto dentro das calças e diz, não falo mais com o cara. Quer dizer, primeiro, Rafael, você não sabe merda nenhuma da história. Quer dizer, você só está contando o final como se o final fosse a história toda. Isso é a mesma coisa, né? Que você dizer que Trotsky nunca foi comunista porque Stalin mandou matá-lo. Porque Stalin ficou muito mais bravo com Trotsky do que o Guénon ficou com o Schwann. Isso não quer dizer que não fossem comunistas e colaboradores antes. Do mesmo modo, Schwann e Guénon foram. O Schwann foi discípulo e colaborador, o principal discípulo, nomeado pelo próprio Guénon publicamente. Quer dizer, como é que você vai dizer que o homem não era guénoniano? Era e depois deixou de ser, pô. E deixou de ser só num ponto. Não é isso? E toda a discussão que teve, fez a campanha maliciosa, não fez campanha maliciosa contra o outro fez contra um, tá certo? Mas, na verdade, sim, eu nunca vi o Schwann abrir a boca contra o Guénon, tá certo? Agora, eu sei que os guénonianos falam coisas horríveis do Schwann, umas são verdadeiras, outras podem ser falsas. Cá entre nós, eu não tenho nem meio motivo para simpatizar com o Fritjof Schwann, ao qual conheci pessoalmente, tá certo? E que tivemos assim, as piores relações do mundo. Um dia eu vou contar essa porcaria nas minhas memórias, tá entendendo? Quer dizer, eu considero o Schwann assim, um gênio filosófico totalmente destituído de discernimento psicológico o mais elementar para as situações reais da vida, tá certo? E fez lá um monte de cagado, não interessa contar. Isso não diminui a grandeza intelectual dele, quer dizer, não é porque o sujeito pisou no meu pé que ele não presta, tá certo? Então, eu nunca falei mal dele por causa disso. Agora, não tem nem meio motivo para gostar do cara, tá certo? E, no entanto, nessa questão do esoterismo cristão, ele estava montado na razão. Não existem ritos esotéricos cristãos. Isso é uma empulhação guénoniana, porra. Jesus Cristo em pessoa, ele diz claramente o seguinte, não ensinei nada em segredo. Só se ensinou por Guénon, porra. Tá entendendo? Agora, tu não vai me dizer, né, que o cristianismo oculto, né, que Jesus teria ensinado em segredo, tinha escondido durante 1.200 anos, que depois só vai aparecer, né, lá nos templários, na companheiragem, na maçonaria. Isso é coisa de maluco, porra. Quer dizer, não há argumento que sustente a tese guénoniana do esoterismo cristão. O Schwann está montado na razão. Tá certo? Então, o outro tem o direito de ficar bravo. Agora, note bem, o sujeito que não se notabiliza pelos seus conhecimentos, conhece um pouquinho da coisa, tanto conhece um pouquinho que acha que o Schwann jamais foi guénoniano. Né? Então, como é que sai aí cagando regra? Olha, o pessoal no Brasil, vocês precisam aprender uma coisa. Você simular importância, simular autoridade, você falar grosso, você fingir desprezo pelo outro, é coisa de viado, você está entendendo? Isso é uma mania no Brasil, isso é viadagem. Quando eu falo viadagem, não estou me referindo à conduta sexual, não. Se o sujeito saísse por aí dando rabo, seria menos feio do que isso, porra. Então, olha, eu sugiro que você faça isso, rapaz. Largue de viadagem, se é para viadagem por viadagem, tu larga de viadagem intelectual e para os finalmente, tá entendendo? Para com isso. Tá? Essa coisa de fazer pose, não pode fazer isso, gente. Não pode, você tem que ter o senso da realidade, não é nem mesmo uma questão de humildade, é questão de senso das proporções.
Né? Quer dizer, vamos dizer, o meu livro foi reconhecido pelo governo da Arábia Saudita, pela Universidade de Al-Azhar, que é o centro da erudição islâmica no mundo. O meu livro foi reconhecido como uma obra valiosa e importante sobre as origens do Islã. Eu não saio por aí cagando regra, dizendo, eu sou doutor, sou cobrão de religiões comparadas, eu sei de tudo e você não sabe nada. Não faço isso. Eu só uso o tom de desprezo quando eu estou falando com uma pessoa que publicamente tem um cargo e uma importância, e que deveria ter conhecimentos que não tem, como aquele bundão daquele Alaô Café, mentiroso, tá entendendo? Salafrário, pateta, tá entendendo? Com o qual debati na Faculdade de Direito. Como esse outro merda desse Quartinho de Moraes, tá certo? Ou todos os outros merdinhas que vão aparecendo pelo caminho. São tudo pessoas importantes, senhor doutor, professor catedrático. Então aí, eu mostro desprezo, mas não é afetação de desprezo. Eu primeiro mostro que o nego é ignorante, provo por A mais B que é ignorante, e depois ele insiste em torrar o meu saco, daí eu mando a merda, porra. Agora, um menino novo aí, que lê um pouquinho de Guénon, né? Estudou com aquele professor de incompetência lá, que é o Jorge Pontual, né? Sai aí, ele virou súcubo do Jorge Pontual, né? Minha mulher está dizendo, não, esse rapaz é encapetado. Só que capeta nada, o capeta vai ligar para ele, é o Jorge Pontual, pô, tá entendendo? É só o Jorge Pontual que está lá, tá entendendo? Deixa levar o cara na Igreja Universal, Deus, pastor, sai daí, Jorge Pontual, sai daí, tá entendendo? Não é nem Guénon, é o espírito do Jorge Pontual que se apossou do rapaz. Tá, mas o Jorge Pontual, pelo menos que eu saiba, é um sujeito educado, né? Muito mais educado do que eu, pelo menos. Então, olha aqui, Rafael, vê se você aprende. Te deram um pé na bunda, tá entendendo? Na próxima, tu vem assim, primeiro a demonstração, a prova e o ensino. Eu só perco a paciência com os caras depois que eu já expliquei 1000 vezes a coisa, né? E nunca me faço de importante em cima de pessoas que não são representantes, vamos dizer, socialmente aceitos de uma profissão, que são apenas estudantes ou leigos querendo conversar, querendo aprender. Essas pessoas a gente nunca pode tratar mal, a gente tem que, sabe, ter paciência com todo mundo. Agora, se tu for discutir com um professor catedrático, tá entendendo? E você vê que ele é o ignorante na própria área dele, que ele tem obrigação de conhecer, aí sim, aí entramos na esfera da ignorância criminosa, né? Então, aprenda a falar no tom certo, pelo amor de Deus. Muito bem. Agora, queria aqui avisar vocês para que não percam este artigo da Graça Salgueiro, que está no site notalatina.blogspot.com, sobre o referendo na Bolívia. Ninguém está explicando direito o que aconteceu na Bolívia. Aliás, ninguém está explicando coisíssima nenhuma, entendeu? Né? No Brasil, assim, o jornalismo adotou a norma do chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Tá certo? E fazem isso admiravelmente bem e ganham uma nota, né? Então, olha, jornalista é raça ruim mesmo, entendeu? Eu sei porque eu estou falando como a minha própria turma eu posso falar, né? Uma vez teve uma greve nos jornalistas que eles queriam, acho que 40% de aumento, 50% de aumento, uma coisa assim. Daí eu estava lá com meu amigo Alcides e disse, Alcides, vou mostrar para você como são os nossos coleguinhas, a cabeça deles, como é que você vê, em quem que o povo confia para lhe dar notícia e contar o que está acontecendo. Né? Daí pedi a palavra, né? Eu falei, só para testar, era uma proposta que eu sabia que não ia ser aprovada, só para testar e para mostrar o negócio. Subi lá e disse o seguinte, olha aqui, minha gente, o aumento está certo, não precisa de aumento mesmo, mas acontece o seguinte, aqui nesta Assembleia tem neguinhos que ganha R$500 por mês e outros que ganham 80 mil. Né? Tá aí o Zé Mané, né? Ganha salário mínimo jornalista, e tá aí o Mino Carta, que ganha 80 mil reais por mês, uma coisa assim. Não é justo o mesmo aumento para os dois. Vamos fazer um negócio proporcional. Né? Quem ganha menos tem um aumento maior, e quem ganha mais tem um aumento menor. Bicho, quase me mataram, você tá entendendo? Quase me mataram. Aqueles caras que ganham 80, 90 e tal, você via esse ódio saindo dos olhos deles, né? Raios, né? Verdes, roxos, vermelhos, né? Os caras querem me matar, porra. Digo, olha, é essa gente aí que faz a opinião pública no Brasil. Então, olha, não pode confiar nesses caras, não. Você tem que confiar aqui em quem estuda. A Graça Salgueiro não ganha um puto de um tostão para estudar tudo que ela estuda.
E ela se mantém mais informada sobre a América Latina do que qualquer jornalista do Brasil. Ela vai direto nas fontes, ela escreve para as pessoas, pergunta o que ela quer saber, ela vai direto no personagem, escreve para ele, olha, seu fulano, como é aquele negócio, pá. Assim que ela fica sabendo de tudo. Agora, esses caras não, né? O nego da Folha leu o Estadão, né? Que leu no Economist, que leu no New York Times, que leu no não sei o quê, não sei o quê, né? E no fim, você, né, tem lá uma coisa totalmente diluída e boboca, né? Então, agora aqui, pô, tem uns negócios que acontecem no Brasil, assim, que é mesmo de... Olha aqui. Diz que... Oi, peraí, tem alguém na linha? Pô, tem um monte de notícia aqui para comentar. Peraí. Fala aí. Alô? Olá, Eu? é Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom? Tudo bem? Não é Jorge Pontual, não é Luiz Pontual. É Luiz Pontual, que Jorge Pontual. Eu tô ficando gagá, rapaz. Você também, né? Leva a sério esse programa. Também o velho gagá que tá falando, mas pô. não sou eu, não. Não, já tô velhinho, tenho direito à minha cota de Alzheimer. Tem um artigo teu, do cristianismo, esoterismo cristão. Agora você falou que não existe esoterismo cristão, né? Não, existe esoterismo cristão. Eu não li esse artigo. Não, como no Islã, eu vou te explicar. No Islã, o exoterismo, a Sharia, é uma coisa. E separado dele, tem organizações, não secretas, mas discretas, que se chamam tarikas. Tarikas quer dizer caminhos, onde os negros fazem práticas místicas que não são obrigatórias para o restante da população. Essas práticas são diferentes. São preces diferentes e às vezes, exercício de concentração, etc, etc. Isso aí não é para a maioria, é só para a minoria. Tá certo? Agora, no mundo cristão não existe isso. O que existe, por exemplo, você tem as ordens monásticas. O que se faz nas ordens monásticas? Exatamente o que faz na igreja, só faz um pouco mais. Você não tem ritos diferentes. Os únicos ritos que tem no cristianismo são os 7 sacramentos. O resto é invenção da cabeça do Guénon. Quer dizer, não tem a menor base histórica ele pretender que existem ritos esotéricos cristãos que dão acesso a um conhecimento mais profundo do que aquele que você pode obter pelos 7 sacramentos. Isso é uma invencionista total. Agora, na vida e obra do Guénon, também está cheio de invencionice. Né? O pessoal diz que ele é a reencarnação do Conde de Saint-Germain, pô. Inventa o cara. Olha, Jean Robin é historiador de filosofia grega. Jean Robin, o discípulo de René Guénon, escreve um livro, a biografia é maravilhosa do René Guénon. A biografia está indo bem, até que no final ele... Agora eu vou mostrar para vocês a identidade espiritual do René Guénon. E lá vem o Conde de Saint-Germain, vem Cagliostro, vem Paracelso, o homem é a reencarnação dessa merda toda. Como é que nós podemos levar a sério essa gente, porra? Você está entendendo? E depois, aquele livro ridículo do Rei do Mundo, tá entendendo? Não dá para levar a sério aquilo. Por quê? O Guénon usa um discurso. O Guénon, quando ele quer, ele é de uma clareza exemplar. Agora, quando ele quer ser ambíguo, não há quem possa. Naquele livro, No Rei do Mundo, é impossível discernir quando ele está falando literalmente uma coisa referente a fato histórico e quando está usando um símbolo, uma analogia. Não dá, ele encobriu tudo. Você está entendendo? Então, por exemplo, a afirmação de que existe um centro espiritual terrestre, tá certo? Que comanda toda a vida espiritual na Terra. Esse centro, então, como é que se diz? Tem uma localização terrestre, né? Ele está localizado num lugar, então me diga onde é, porra. Entendeu? Você pode ter vários centros, né? Tem aquela famosa história do Fernando Ossendowski, que foi parar lá no mosteiro do Tibete, e disseram que lá era o rei do mundo, mas isso aí não prova absolutamente nada. Tá certo? Tem muito invencionista no Guénon, sim. Tá certo? E, olha, é difícil localizar essas coisas, porque a obra do Guénon é muito complexa, muito rica e muito valiosa, aliás. Tá certo? É só depois de você conviver com isso 20, 30, 40 anos, você começa a perceber, né, que tem coisas historicamente furadas ali. Tá certo? Agora, guénoniano é o pior que petista, às vezes. Né? Uma vez tive uma discussão com eles, porque o Guénon, no livro Oriente e Ocidente, ele diz o seguinte, ele diz, a China jamais será bolchevista. Passou 10 anos, teve a Revolução Chinesa. Daí,
Eu estava discutindo isso aí com um grupo de guenonianos espanhóis, né? Eles ficaram putos, dizendo, não, você não está entendendo, você está tomando sentido histórico material, é no sentido interior. Eu digo, se fosse no sentido interior, o Guénon diria que é simbólico, e não uma coisa histórica. Essa confusão do histórico com o simbólico acontece muitas vezes no Guénon. Ele não pode ficar de joelho para entrar no Guénon, meu Deus do céu. Olha aqui, por exemplo, esse negócio do Vedanta todo. Fala, bom, aprendi muita coisa do Vedanta com o René Guénon. Mas aprendi muito mais com o Swami Dayananda Sarasvati, quando esteve no Brasil. Foi a única vez que o mestre vedantino, diretor da Academia Védica de Bombaim, consentiu em fazer várias visitas ao Brasil. E eu fiquei lá servindo de guia turístico para ele e aprendi coisa pra caramba. Aprendi mais em um mês com o Swami do que lendo o René Guénon inteiro. Eu entendi alguma coisa do Vedanta por causa do Swami, não por causa do Guénon. Então, porque o Vedanta é diretamente a fonte, o Guénon é um eco, um remoto eco francês do Vedanta. Pô, né? Então vão direto na fonte e para me encher o saco. Respondi essa pergunta? Ele já desligou. Ótimo. Faz a pergunta e desliga. É assim que tem que ser, gente. Não enrola na linha. Tá entendendo? Então, Luiz, obrigado pela pergunta que me deu a ocasião de explicar todas essas coisas aqui. Agora, olha aqui. É notícia do Jornal do Comércio, né? Salvador, Bahia. As declarações do coordenador do curso de medicina da Universidade Federal da Bahia, Antônio Natalino Dantas, segundo as quais o baixo QI dos baianos explicaria a nota baixa atingida pela faculdade no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, de 2007, causaram forte reação. A comunidade acadêmica e representantes de entidades do movimento negro do Estado viram racismo nas palavras do professor, taxado também de nazista. Ó, porra, quer dizer que agora baiano é raça? Mas vocês fazem favor de comunicar isso aí a todas as faculdades de antropologia do mundo, que vocês descobriram uma raça baiana. Tá certo? E que, né, dizer que baiano é burro é racismo. Pois olha aqui, eu digo, quer saber? O QI dos baianos hoje em dia é muito baixo mesmo, porque cultura baiana que eu conheço é Castro Alves, era o Herberto Salles, tá certo? Era o Rui Barbosa, era o Romano Galef. Hoje, cultura baiana é o Gilberto Gil, porra. Antigamente era assim, baiano burro nascia morto. A partir da hora que o Gilberto Gil chegou no Ministério da Cultura, lá em Salvador morreu o último baiano inteligente, só nasceu baiano burro depois. Você está entendendo? E agora não tem mais remédio, pô. Como é que vai fazer? Você está entendendo? Quer dizer, Bahia já era, meu filho, era antigamente. Aquilo lá era, né, um cadinho ali, saía muita coisa rica, interessante. Agora só sai merda, porra. Quer dizer, você começa a dar muita importância para essas coisas, valores, entre aspas, culturais, puramente folclóricos, você rebaixa o país. O Gilberto Gil quer que o samba do Recôncavo se torne o patrimônio cultural universal. Ora, o mundo não pode ver se o samba do Recôncavo, né? O que é a teoria da relatividade? O que é a lógica de Aristóteles perto do samba do Recôncavo? Não é isso? O que é a física quântica? O que é a obra de Bach perto do samba do Recôncavo? Não podemos viver sem isso? Olha, cá entre nós, eu nem sei o que é samba do Recôncavo. Tá dizendo? Eu não sei, e ninguém sabe, né? E há o grupo Olodum, esses são valores culturais baianos. Ah, vão vocês a merda, o seu QI está muito baixo mesmo. Você está entendendo? Isso chamar de racismo é a prova de que o QI é baixo, pô. Né? Agora, os baianos ficaram burros agora. Você está entendendo? Graças a Gilberto Gil e outros. O baiano sempre teve entre os povos mais inteligentes do Brasil. Inteligente e criativo. Tá certo? Por exemplo, eu vou fazer um teste com vocês. Eu pego aqui um livro do Rui Barbosa, O Papa e o Concílio, e dou para essa molecada ler. Chama esse cara, Movimento Negro do Estado. Tu não vai entender uma frase, porra. Não sabe nada. Não é isso? Então, meu filho, vocês desonram a Bahia, seus porra. Agora, esse negócio de você querer ampliar o conceito de racismo, assim, torna-se racista qualquer sujeito que diga alguma coisa que esses caras não gostam. Não pode ofender os caras. Pois eu ofendo, eu vou tudo tomar no cu. Vamos lá. Alô? Acho que caiu a ligação. Quer dizer, bons tempos aquele que baiano burro nascia morto. Né?
Agora, quando nasce sujeito inteligente, sabe o que eles fazem? Eles estrangulam, eles matam. Tá entendendo? Passou a sobrar os Gilberto Gis, né? E outra como esse reitor da UFBA, Naomar Almeida, né? Ora, porra, eu já dei curso lá na Bahia, tinha tanto aluno inteligente, eu acho que morreram todos. Porque agora só aparece essas merdas desses demagogos, mentirosos, fingido. Tá se fingindo de ofendido, né? Ah, ofendeu a minha raça. Eu digo, porra, que raça você é, rapaz? Né? Quer dizer, baiano agora é raça? Porra. Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Eu não quero esse direito para mim, não. Esse direito custa muito caro, pô. Isso aí é uma gazua para vocês, né, arrombar cofre público e para vocês oprimirem os outros. Né? Você comparar isso aí com nazismo? Vai, essa é palhaçada mesmo, é fingimento. Agora, o fingimento, quando passa num certo ponto, é psicótico. Talvez esses caras até acreditam no que estão dizendo, se acreditam, pior ainda. Então, vamos lá. Agora, aqui, estou falando do negócio, está aí Gilberto Gil, que é a ayahuasca, o famoso chá lá do Santo Daime, né? Seja registrado como patrimônio cultural da nação brasileira. Então, já aproveita e já registra a maconha, a cocaína, o crack, não é isso? Porque tu gosta mesmo dessas coisas, essa é a cultura dos anos 60, né? Cara, tudo dos anos 60, tudo ficou idiota com essas coisas, com Santo Daime, com maconha, com não sei o quê. Agora estão com 50, 60 anos, estão tudo ministros, reitores da universidade, e estão aí passando a sua merda mental para a nação inteira. Isso é uma vergonha. Gilberto Gil, sai desse ministério, tu não tem a menor ideia do que é cultura, sai daí, porra. Larga, você só tá dando vexame. Esse negócio da ayahuasca até saiu na Folha, né? Uma reportagem muito bem feito do Antônio Galdério, que foi lá, experimentou o chá, então ele descreve como é que é. Né? Se aquilo lá dá alguma iluminação, porra, então, né, maconha deve dar o nirvana, a suprema realização espiritual, porra. Uma vez até Peraí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô? Sim, quem é? Olavo? Quem é? Oi, Alex. Você poderia comentar sobre o referendo lá na Bolívia, o resultado lá em Santa Cruz? Não, eu não vou comentar, porque tudo que tinha para dizer, a Graça Salgueiro já disse. Tá legal. Dá uma olhada na Nota Latina, está um artigo excelente. Obrigado, Olavo. Tchau, tchau. É http:// sem www, notalatina.blogspot.com. É isso mesmo, notalatina.blogspot.com. Não perca, está tudo explicadinho lá. Peraí, tem outra pessoa aí na linha. Vamos lá, quem é? Alô? 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 Alô, é Thiago. Tiago, tudo bem? Tudo? Olá, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a proliferação de pontos de internet estatais no Brasil. Várias prefeituras estão instalando nas cidades pontos de internet livre, só que financiados pelo Estado. Você acha que isso aí seria um meio para... No começo isso é bom, porque facilita o acesso de um monte de pessoa. Mas assim, começa bom e termina mal, você está entendendo? Porque, sabe aquela história só a cabecinha? É assim, meu filho. É assim que começa, tá entendendo? Só a cabecinha, né? Então, primeiro, nós vamos te dar uns pontos de internet aí. Termina assim, monopólio estatal do negócio. E controle estatal da internet, que nem tem na China. É isso que esses caras querem chegar. Não me enganam, não. Né? Então, se o pessoal sempre quer fazer uma coisa boa, oferece uma coisa boa para você, fuja, porque atrás vem merda. Né? É que nem o famoso nacionalismo, o patriotismo petista, né, que ficou 20 anos enganando todo mundo, só para poder depois recortar um Estado da Federação e entregar para a ONU, dizendo que a República Indígena tem 3 índios lá dentro, pô. Quero ver quem lá em Roraima não é índio. Né? Eu já andei para aquelas bandas, só tinha índio, o governador do Estado é índio, o vice-governador é índio, todo mundo é índio na rua. Né? Agora, tem um índio que está vestido de calça e outro que está vestido de tanga. Então esse aí, né, é o índio oficial.
Aqui recebo uma carta do Alexandre Kalina, dizendo: meu nome é Alexandre e moro no Rio de Janeiro. Nessa ainda leciono História para ensino médio das escolas estaduais. Infelizmente, a peste esquerdista fixou sobre nós, professores de História, mesmo que existem inúmeros professores de História que sejam liberais, sionistas e conservadores. Você tem razão, Alexandre, nem todo mundo é filha da puta. Eu sou sionista e venho agradecer ao senhor pelo apoio que tem dado ao Estado de Israel. Infelizmente, os livros didáticos dessa disciplina transmitem aos alunos uma visão totalmente distorcida acerca do conflito árabe-israelense, inoculando aos estudantes uma série de asneiras antisionistas. Não só asneira, Alexandre, isso é ódio, preconceito absurdo. Porque, falando de imperialismo israelense, esses caras são loucos. Você olha o mapa, olha o tamanho de Israel e olha o tamanho dos outros. Tá certo? Quem fala de imperialismo não é uma coisa que se pode discutir seriamente. Tem que responder, vai tomar no cu. Você está entendendo? Imperialista, tá certo? É a sua mãe, sua avó, sua tia. Tá certo? Israel não. Tá certo? Quer dizer, se vierem com essa conversa, não ser educado não, porra. A gente tem que ser educado com pessoas que tenham ideias que sejam apresentáveis. O cara me vem com teoria maluca, vem dizer que Israel é imperialista, ou que ayahuasca é patrimônio cultural da nação brasileira. Só tem uma resposta e vai tomar no cu. Porque se você discute educadamente, eles ficam com a impressão de que o que eles estão falando é sensato. Né? Agora aqui, puxa, tem uma carta da Tânia com J. Tânia, eu vou ter que deixar essa carta para depois. É muito comprido o negócio aqui, está muito boa. Olha, qual a relação entre o projeto supranacional europeu e o marxismo? Essa pergunta é muito interessante. Eu sugiro que você leia o livro de um autor chamado Joseph Story, Story, que se chama The European Union Collective, o coletivo da União Europeia. Está tudo explicado lá meticulosamente, né? Toda a origem leninista desse conceito e tal. Né? Depois ela pergunta, por que o filósofo Ortega Gasset defendia a criação da União Europeia ou qualquer coisa parecida? Bom, na época, você vê nos anos 30, uma coisa assim, parecia que a Europa, coitadinha, estava exprimida entre dois gigantes, que eram os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, e que precisava se defender dos dois, tá certo? Então a união dos países parecia um meio de criar uma força que pudesse, vamos dizer, uma espécie de terceira força. Só que depois isso revelou ilusório. Por quê? Porque a Europa Ocidental só continua existindo graças aos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não era inimigo nem concorrente, é o maior protetor das nações da Europa. Se não fosse os Estados Unidos, já tinha acabado Itália, Alemanha, França, Holanda, tudo. Tá certo? Isso se revelou, né, só depois da guerra, sobretudo no período da Guerra Fria. Tá certo? Então, o Ortega Gasset, quando ele teve ideia, ela não parecia má. Eu não sei se depois ele mudou de ideia ou não. Tá certo? Talvez ele seja, no fundo, seja menos globalista do que parecia, porque ele escreveu um livro contra o Arnold Toynbee. Eu estou comentando o Arnold Toynbee num artigo de hoje, do Diário do Comércio. O Arnold Toynbee, sim, era, né, globalista, adepto ferrenho do governo mundial, que ele já, não, nós temos que implantar isso, mesmo que tenha que ser por meios antidemocráticos. Né? Já está sendo por meios antidemocráticos. Então, como é que as opiniões finais do Ortega Gasset sobre isso, eu sinceramente eu não lembro, embora eu tenha lido. Eu li toda a obra do Ortega Gasset, tudo, porque estava publicado. Daí entrei num concurso sobre Ortega Gasset e ganhei o concurso. E como prêmio me deram a nova edição das obras completas do Ortega Gasset, que tinha, além dos volumes até então publicados, tinha 2 volumes de artigos políticos, os quais eu jamais li. Então, eu não sei como é que ele terminou. Né? Os 2 volumes finais eu nunca li. Então, não sei o que dizer disso aí. Mas eu sei que na época, até eu escrevi, eu me lembro de uma revista que chamava Sala de Aula. Né? Então eu escrevi um artigo sobre por que aquele negócio de nazismo exerceu um fascínio, não dentro da Alemanha, mas também por toda a Europa, porque tinha tanto simpatizante nazista na França, na Inglaterra, etc, etc. E uma das explicações era isso, aquele terror pânico que o pessoal tinha. Nós estamos aqui espremidos entre
entre a Europa, entre a União Soviética e Estados Unidos, precisamos de uma terceira via, daí apareceu o Hitler com a terceira via dele, porra. Tá entendendo? Já era, aquela terceira via era merda, a terceira via atual também é merda, e esse problema da Europa exprimida entre a União Soviética e Estados Unidos jamais existiu. Está exprimido pela União Soviética e pedindo socorro para os Estados Unidos. O contrário jamais aconteceu. Né? Vocês já viram assim, né? Os Estados Unidos invadiam uma nação da Europa, matam todo mundo e eles vão lá pedir socorro para a União Soviética, e a União Soviética dá um montão de dinheiro para eles. Isso nunca aconteceu, só aconteceu o contrário. A União Soviética enchia o saco, criava problema, eles iam tudo aqui para Washington, dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí. E os caras dando. Né? Outro telefone, vamos lá. Alô? Alô? Quem é? Oi? Oi, Melhor da gripe? Estou bem melhor. Eu também peguei uma gripe brava essa semana. Gripe aí no Brasil é brincadeira. Que gripe no Brasil é brincadeira? Você não mora no Rio, cara, nem sabe como é que é. É, no Rio o negócio parece estar bravo, né? Tá bravo, peguei dengue também. Ah, é gripe, dengue, é. Liguei pra você, falando pra você. Não deu nem pra falar porque tava no final do programa, no penúltimo programa, eu sou a Cláudia. Sugeri ao Lula que ele importe uns vírus daqui, porque o... É mesmo? Então, Olá, você tá xingando muito, cara. Ah, não tem não, então é muito pouco. É muito pouco. O que, Olavo? Tem um estoque de palavrão suficiente porque esses caras merecem. Mas você não precisa bater na mesa, Olavo. Não precisa o quê? Bater na mesa, socar e xingar. Você não tem fica feio isso. É, você tem toda a razão, não bate mais na mesa. Não bate mais na mesa, não tem nada com isso. Você tem razão. Também você não acha? Você tá estragando o móvel. Por quê? Por causa dos outros? Mas você não vê que ela está se cuidando? É? Você fuma pra caramba também. Você tem toda a razão, não bate mais na mesa. Você tá fumando muito? Manda os caras aqui, eu bato neles pessoalmente, não na mesa. Você bate mesmo? Ministro, esses caras. Ah, eu queria tanto ter... Você acha que o Gilberto Gil fuma crack? O sonho da minha vida é um dia estar em alguma recepção oficial muito elegante, em que apareça lá o seu Lula, o seu Gilberto Gil, o ministro todo. Né? Você me chama pra ir junto com você? Ah, você tá entendendo? Tchau, Olavo, beijão, fica com Deus. Tudo bom. Ó, Lígia mandou um abraço pra você. Obrigado. Tá? Tchau. Tchau. Então olha aqui que coisa que saiu aqui na BBC, no site da bbc.co.uk. Né? Uma investigação realizada pela BBC encontrou evidência que tropas de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo teriam fornecido armas para milícia e contrabandeado ouro e marfim. Olha, gente, a história da ONU é uma sucessão de merda sem fim. Vocês leem um livro de um autor que chama G.G. Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N, que se chama The Fearful Master, o Senhor Temível. É a história do que é verdadeiramente a ONU. Né? Quer dizer, a ONU já é campeã de pedofilia. Né? Isso quer dizer, aqueles assistentes sociais da ONU na África, chega lá, come um monte de menininhos, é gozado. E esse pessoal aí do movimento da direito do cidadão não acha que isso é racismo. Quer dizer, você comer as bundinhas dos pretinhos, tudo lá, se aproveitar dos caras que estão precisando da sua ajuda, eles vêm para o assistente social, contando com a caridade, com a proteção, o sujeito que faz? Baixa as calças aí, moleque. Ora, pô, o que é para fazer com um sujeito desse? Cortar-lhe a cabeça. Agora, esses, eles não chamam de racista, não chamam de nazista, nem coisa nenhuma. É isso. Quem é? Alô? Tem mais alguém na linha aí? Alô, Olavo? Sim, quem é? Ronaldo, São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia, Olavo. Olavo, uma coisa. Há um tempo atrás eu escutei um programa seu falando sobre paramilitarismo na Colômbia. Isso. Eu vivi na Colômbia 6 meses. Voltei para o Brasil faz pouco tempo. Aham. E, bom, conheci bastante gente por lá, muito uribista, muito anti-uribista. E o que se ouve por lá é que desde que ele foi governador do estado de Antioquia, cuja capital é Medellín, ele apoiou o paramilitar e continua apoiando até hoje.
e inclusive existem ainda grupos paramilitares ativos, que ficam mais aí no interior da Colômbia, mais ao sul e mais na região da costa do Pacífico. Uai, mas se eles estão em ação, por que não se vê a ação deles? A ação da a gente vê, soltaram bomba não sei aonde, mataram não sei quem, fizeram atentado não sei onde, tem não sei quantos prenderam não sei quantos reféns, né, traficaram não sei quanto de cocaína. Me digam uma ação feita pelos paramilitares. Pois é, sabe de alguma? 6 meses que eu tive lá, eu não vi. Da Farc, sim, sempre se ouvia falar uma coisa ou outra. Então, uma coisa é falar, a outra coisa é mostrar. Exatamente. Eu acho que, eu vi que no desejo de mostrar alguma ligação do Uribe com paramilitares de direita, ligação que em si mesmo não teria nada de mais, porque na hora do aperto você recorre a quem pode te ajudar. Né? Você faz aliança até com o Satanás, para se livrar da encrenca na hora do desespero, né? Então, mas para provar isso, até falsificar uma foto, a foto é evidentemente trabalhada. Tá certo? Sim, eu ouvi você falar dessa foto, mas eu não a vi. Como se fosse a mãozinha atrofiada, né? Coisa ridícula. Agora, cadê a ação dos paramilitares? Se eles existem e estão em ação, bom, me mostra alguma coisa. Me mostra uma bombinha, me mostra uma vítima, me mostra um coitadinho da Farc que foi morto por eles. Né? A gente vê a ação da Farc e vê a ação do Exército. As duas ações são absolutamente espetaculares. Agora, e os pontos paramilitares? Que eu saiba, eles devolveram as armas e foram tudo para casa. Por quê? O Exército assumiu a coisa e assumiu maravilhosamente bem. Para quem precisa paramilitar? Isso eu posso dizer, porque eu viajei nas estradas lá de ônibus e tem barreira do Exército em todo lugar. Então, o que o Uribe fez é o seguinte: vamos parar com essa bagunça. Quem tem que intervir nisso é o Exército. Né? Então, olha, que eu saiba, a popularidade das Farc lá é 3%, a do Uribe é 89%, uma coisa assim. Né? Eu posso confirmar para você. Não está gostando. Agora, Fidel Castro não está gostando, Lulinha não está gostando, Lula e Lulinha não estão gostando, né? Quartinho de Moraes não está gostando, Gilberto Gil não está gostando, PT inteiro não está gostando. E, quer saber? Que vão a merda, pô. O Uribe é um presidente do sucesso, ele fez o que tem que fazer, não é nenhum santo, tá certo? Mas é um presidente regular. Vem comparar ele com Lula, veja a situação econômica da Colômbia comparada com a do Brasil. Do Brasil é o seguinte: o PNB cresceu 0,5%, né? A turma, viva São Lula! Que coisa absolutamente miserável, porra! Miserável! Eu vou comentar um negócio para você. No meio da década de 80, né, a Fundação Getúlio Vargas descobriu que entre 50% e 60% da economia brasileira era economia informal. Quer dizer, era fábrica clandestina, era negócio sem nota fiscal, era firma sem registro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo, sem a ajuda do governo, e sem perguntar nada para o governo, estava resolvendo seu próprio problema. Estava indo muito bem, quer dizer, você imagina o que é 50% do PNB. É uma monstruosidade. O povo capaz de se organizar sozinho para fazer isso é um povo que tem um gênio econômico, tá certo? O brasileiro sabe se virar, tá certo? Agora, o governo o que fez? Àquela altura ele devia reconhecer a sua própria inutilidade. Olha, se o povo é capaz de criar metade da riqueza da nação fora, né, da vida oficial, é porque a vida oficial é desnecessária. O governo, em vez de reconhecer sua própria inutilidade, meteu o rabo entre as pernas, o que fez? Vamos oficializar tudo. Né? Então já criou um monte de regulamento para microempresas, etc. Eu sei que você, hoje, para abrir uma microempresa, você leva 3 anos, tá entendendo? E paga um montão de imposto. E o governo oferecendo ajuda. Quando oferece ajuda, mas está te estrangulando, porra. O microempresário está ferrado. Quer dizer, o governo que faz isso, o que é para fazer com ele? Um pelotão de fuzilamento? Não sei. Mas pelo menos um pé na bunda tem que ser. Tem que ter um pelotão de pé na bunda, né? Você põe lá meus condenados, tudo, manda baixar as calças, e vem os soldados com aqueles coturnos bem pesados. Então, puta pé na bunda de cada um e manda para casa. Agora, comparar o governo que faz isso com o do Uribe, que em situação de guerra levantou a economia do país. Ora, você quer falar mal do Uribe? Lava a boca. Alô, tem mais alguém aí? Oi, ainda É você que está na linha ainda, é o mesmo? É o Ronaldo? Alô? Epa, agora tem 2 pessoas na linha. Ah, não, o Ronaldo desligou. Quem é agora? Agora é a Lívia. Lívia. Lígia.
Lígia. Lígia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, Olavo, olha, é o seguinte, ó, antes de mais nada, eu estou bancando a Tiete aqui, agradecendo você pelos momentos de, sei lá, a gente se descontrai ouvindo seus programas e tudo mais, é muito gostoso ouvir você. Tá vendo? Palavrão faz bem, todo mundo quer xingar, eu xingo por eles. É muito divertido. Não, sem brincadeira, você é muito divertido. Agora, fora Obrigado. isso, eu também estou mandando um abraço aqui da turma toda do Olavo de Carvalho nos odeia, que apesar do pessoal parecer que lhe detesta, todo mundo te ama. Eu também amo eles, isso aí é uma parte. Sim. Viu? Pode falar mal, eu não ligo, não. Uma coisa que eu queria perguntar para você, que até hoje eu não sei o que é, paralaxe cognitiva. O que Paralaxe cognitiva é o seguinte, bom, temos aqui 5 minutos, putz, a vida está ruim. Bom, a paralaxe cognitiva é um fenômeno histórico que eu acredito ter identificado numa certa fase da história do pensamento no Ocidente e que se caracteriza, vamos dizer, pelo deslocamento entre o eixo da experiência pessoal real do cidadão e o eixo da sua construção teórica. Quer dizer, o certo. Que raciocina não a partir de premissas que ele possa reconhecer na realidade, mas de coisas puramente inventadas. Ah, tá. Quer dizer, isso começou no período em que surge o chamado idealismo filosófico. Né? Você sabe, aliás, até agora mesmo estava lendo aí no livro maravilhoso do Louis Lavelle, dizendo que a experiência básica humana é a da presença do eu no mundo. Nós logo sabemos, com um ano de idade, você já sabe que existe você e que existe o mundo. Certo. Agora, o idealismo foi a filosofia que quis descrever o eu independente do mundo, fazer a abstração da existência do mundo e descrever tudo como se passasse na mente humana. Nesse mesmo período aparece a paralaxe cognitiva, em parte como um efeito do idealismo filosófico. Como uma experiência subjetiva, daí no caso? É uma experiência artificial, na verdade. Certo. É muito artificial. Né? Onde, por exemplo, um sintoma disso é quando o sujeito, o filósofo, o cientista político, o pensador, ele enuncia pretensas verdades gerais sobre a espécie humana que, na prática, não se aplicam a ele mesmo. Quando Thomas Hobbes, por exemplo, diz que as únicas motivações do ser humano, né, são o desejo de poder e o terror, eu digo, meu filho, então me explique por que você foi estudar tanta ciência, tanta matemática, por desejo de poder e terror. Você devia estar roubando os outros. Né? Eu não acredito que você possa explicar o desejo de conhecimento, o amor ao conhecimento, nem pelo terror, nem pelo desejo de poder. E, Olavo, você acha que isso daí se aplicaria, por exemplo, à igreja, no caso, assim, quando fala a respeito do inferno, sobre o demônio, o medo de Deus, o medo por Deus, né, aquela coisa, aquele terror todo que foi deflagrado durante muito tempo, né? Isso daí também poderia ser aplicado para a igreja? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, veja, quando a pessoa ouve essas coisas e se impressiona demais, se impressiona de maneira errada, isso exerce um efeito paralisante e emburrecedor, que é uma coisa terrível. Sim. Você está entendendo? Certo, porque eu ouvi você falando... Eu acho que de uns séculos para cá, o sentido simbólico da coisa toda foi se perdendo, você está entendendo? Sim. E entrou mais num moralismo repressivo. Se você estudar a vida na Idade Média, você vê que os caras eram muito mais tolerantes, eles estavam interessados na salvação das almas e não em policiar a conduta externa. Ninguém no mundo jamais será salvo pela sua conduta externa. Sim, concordo. Agora, a partir, sobretudo, da era burguesa, quer dizer, a partir, sobretudo, do século XIX, a religião vai perdendo cada vez mais substância espiritual e carregando nas tintas pelo lado moral, até que ela acaba se contaminando do espírito revolucionário de querer corrigir o mundo à força. Sim. Você está entendendo? Isso é tudo uma merda. Então, no caso, assim, a paralaxe cognitiva também se aplicaria a isso, ou, no caso, assim, não tem nada a ver? Não, isso ainda não é paralaxe cognitiva, mas é uma das causas. Entendi. Você está entendendo? Então, quando a gente fala assim, o temor a Deus, essa é uma expressão, todo mundo entende errado. Né? Certo. É uma forma... Você acha que Deus fica fiscalizando você para ver cada pecadinho seu, para te punir, para te perseguir? Isso é absurdo. Não existe, isso não existe absolutamente. Isso é autocontradictório com a própria definição de Deus, tá entendendo? Mas, no entanto, quando o pessoal fala isso, tu me entende assim. Você vira, pronto,
Outro dia eu estava pensando nisso. Será que dá tempo? Bom, vamos supor, se esse pessoal, por exemplo, de movimento gay, se todo esse objetivo do movimento gay se resumisse aos pretextos que eles oferecem, quer dizer, de você criar uma área protegida para essas pessoas poderem viver na sociedade sem ser ofendidas, sem ser perseguidas, todo mundo teria que apoiar, todo mundo, até os religiosos. Por quê? Porque nenhum religioso tem o direito de humilhar uma pessoa por causa do pecado. Verdade. Não tem, nunca, jamais, porque é pior ainda. Ainda tem que levar nada, né? O Gide, ao mesmo tempo, era cristão e era gay. E ele dizia, a humildade leva ao céu, mas a humilhação leva ao inferno. Sim, concordo. Então, os caras têm a obrigação de mais tratar os gays assim, com cuidado, com carinho, com discrição, seriam os cristãos. Concordo. Esse negócio de ficar dizendo, não, o gay vai pro inferno. Como é que você sabe que vai pro inferno, porra? É justamente isso que acaba brigando muito com o pessoal. Eles não sabem e tem que orar para que todos eles vão pro céu. Tá certo, Olavo. Olha, um beijão para você. Beijão para você, tudo de bom. Tá tudo de bom, tá? Uma outra hora eu ligo de novo. Obrigado. Tchau. Gente, eu estou cheio de material aqui, ainda deve ter mais gente para falar, mas nosso tempo acabou. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.